Olá, seja bem-vindo! Está no ar mais uma edição do Saldo Extra, o programa que traz conselhos para que você cuide bem das suas finanças pessoais. E fica desde já o convite para você interagir conosco nas redes sociais, não apenas comentando os nossos programas, mas dê sugestões, mande a sua pergunta. Em algum momento nós vamos respondê-las aqui ou será parte do conteúdo que preparamos para você a cada semana. Você sabe que um dos assuntos mais recorrentes aí nas redes sociais, quando se fala de finanças, é o endividamento. As pessoas perguntam como se livrar das dívidas, mas estão preocupadas porque precisam de dinheiro para atender alguma necessidade premente. Precisam de um empréstimo. E este é o assunto de hoje. Se você está precisando aí de um reforço para alguma necessidade urgente, nós vamos falar agora sobre empréstimos. Qual é a melhor opção que você vai encontrar no mercado para satisfazer essa necessidade e os cuidados que você deve ter? Mas antes de nós falarmos desse tema de empréstimos, nós queremos agora convidar o Bruno Eumano para que esteja conosco, trazendo as notas de economia dessa semana. Bruno, agora é contigo. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia, hoje aproveitando o tema do dia que são os empréstimos. Em novembro, as taxas médias de juros subiram, isso por causa do aumento da chamada taxa Selic, definida pelo Banco Central e que logo depois das eleições subiram de 11% para 11,25%. A taxa Selic é conhecida também como a taxa básica de juros da economia brasileira, porque o valor dela é usado como base para a definição de outras taxas de juros de todas as outras modalidades. No caso do cheque especial, o pior possível para o consumidor, a taxa de juros média passou de 9,6% para 10%. De 7 bancos pesquisados, 4 aumentaram as taxas depois do aumento da Selic. Teve banco que aumentou 1,22 ponto percentual só por causa da definição nova do Banco Central. A taxa média do empréstimo pessoal passou de 5,8% para 6%. Teve banco em que essa taxa chegou a 7,7%, bem acima da média. E vale lembrar que essa pesquisa foi feita pelo Procon no começo desse mês de novembro para avaliar justamente o impacto direto do aumento da Selic. Esses números podem até já ter mudado, porque, como eu disse, a pesquisa foi feita no começo do mês. Você vai encontrar também uma variação de acordo com o banco em que você buscar essas modalidades de empréstimo. Essa mudança pode ser para cima ou para baixo, mas certamente não altera a realidade de que o cheque especial e de que o empréstimo pessoal são modalidades de empréstimo que você deve evitar. São apenas para o último caso. Um empréstimo em si, ele já deve ser evitado, por mais que ele tenha casos positivos, como o financiamento de um carro, de uma casa, um bem que você julga necessário. Pode ser bom também para um investimento que você queira fazer em um projeto pessoal, como um novo curso ou até um novo negócio, mas são apenas para casos específicos. Um empréstimo não pode certamente ser uma realidade mensal nas suas finanças pessoais. Mas é claro que se houver a necessidade por causa de uma urgência, de uma emergência, é o que você tem de saída se você não estiver prevenido. Nesses casos, o que é importante é comparar e verificar a melhor modalidade de empréstimo que você pode conseguir. Uma saída pode ser um empréstimo consignado, que geralmente tem taxas bem menores. Importante também é que essa dívida, esse empréstimo que você pegou, esteja bem acomodado nas suas finanças pessoais. Seja possível de pagamento considerando todos os outros gastos que você tem em um mês. Porque se você deixar de pagar essa dívida, juros em cima de juros serão cobrados. E aí é como uma bola de neve que fica cada vez maior. Portanto, se precisar de empréstimo, pesquise a melhor opção e o melhor banco, aquele que vai cobrar menos juros. O Notas de Economia fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Acredito que muitos de vocês já precisaram assumir alguma espécie de dívida por conta de um motivo importante, como, por exemplo, passar por uma doença na família,
algum período desempregado ou um contratempo que trouxe uma grande despesa que estava acima de suas reservas. Às vezes, a única solução é mesmo assumir um empréstimo. Mas a verdade é que as pessoas estão assumindo dívidas por coisas secundárias e até fúteis, desnecessárias. Em muitos casos, estão assumindo dívidas para terem o que não podem e até mesmo o que não precisam. Combatemos veementemente aqui no Saldo Extra o endividamento, pois ele corrói o salário e as consequências negativas tão vastamente apresentadas aqui são imensas. Mas hoje vamos tomar tempo para falar de empréstimos tão somente porque temos consciência que mesmo após os nossos exaustivos conselhos para fugirem deles, pode ser que em algum momento você precise mesmo lançar mão de um empréstimo. E aí vem a pergunta: qual a opção mais interessante? O que eu devo evitar quando se fala deste assunto? E qual a melhor decisão a ser tomada? Amigo e amiga, se surgir realmente uma premente necessidade de um empréstimo, tome tempo para conversar com a sua família, reavalie o seu orçamento, refaça seus planos. Seu primeiro passo é ter consciência que um esforço adicional deverá ser feito, com alguns sacrifícios, para que o empréstimo seja realizado, a necessidade seja atendida e o mesmo seja pago em dia, sem traumas e sem consequências negativas para a sua vida financeira e a sua vida emocional. Para mim, existe um paradoxo que envolve o acesso ao dinheiro para realizar nossos planos, para pagar contas e compromissos. Porque tem muita gente que reclama que está cada vez mais difícil juntar o dinheiro. Mas, por outro lado, o dinheiro parece fácil de ser adquirido, pois está cada vez mais fácil o acesso a algum tipo de empréstimo, a alguma linha de crédito. No final, temos a impressão de que é até mais prático pagar o café da manhã na padaria usando o cartão do que procurar dentro dos bolsos por moedas e notas. Em muitos casos, as dívidas estão mais relacionadas com a comodidade do que com a necessidade. Até que alguém se depara com a pergunta: por que será que sempre fico sem dinheiro antes que o mês termine? Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver que novidades a nossa amiguinha Maria Letícia trouxe para o nosso encontro de hoje. É a hora do quadro Isso é da Minha Conta. Emprestar, uma boa ideia ou não? Será que é um hábito dos jovens hoje em dia? Hoje nós vamos descobrir se fazer empréstimos é uma boa opção ou não, porque isso é da minha conta. Gente, o assunto hoje é empréstimos e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Nicole, para que servem os empréstimos? Você pega alguma coisa que você está precisando para você usar e depois você devolve. O que a gente pode pegar emprestado, Maria? Dinheiro, a gente pode pegar emprestado, exemplo, livros, cadernos, da biblioteca livros também, dinheiro do banco, materiais. É importante saber que para que a criança cresça e seja um adulto responsável, é responsabilidade do pai investir nessa área financeira, né? Hoje as escolas têm dado um suporte para as famílias, mas cabe aos pais investir nesta área. Então o importante é o adolescente, é a criança estar envolvido nesta questão. Então fazer uma reunião, sentar com eles e levá-los ao supermercado ou mostrar uma fatura do cartão de crédito. Então é importante já haver esse envolvimento desde cedo. Marcos, você costuma emprestar dinheiro? Costumo sim. Sempre? Não sempre, eu normalmente empresto dinheiro uma vez por semana. Maria, você costuma guardar dinheiro? Tipo, quando eu ganho de aniversário, quando eu ganho do Dia das Crianças, de Natal. E você empresta esse dinheiro? Às vezes eu empresto pro meu pai, para ele almoçar, para ele pagar alguma coisa. O momento que o jovem tem a oportunidade de ter o contato com o dinheiro é quando o pai começa a já oferecer para ele a mesada.
É quando ele já começa a ter oportunidade de administrar aquele bem que está nas mãos dele, né? Então, assim como a família tem os recursos para distribuir conforme as necessidades, ele também vai ter oportunidade de saber em que ele vai gastar. Se ele quer um determinado produto e o produto é além daquele valor que ele recebe de mesada, e nós estamos falando de educação financeira, então, como pai, eu, por enquanto, não emprestaria. Eu daria para ele a oportunidade dele fazer a escolha dele. Ou ele compra um produto, ou troca aquele produto que ele quer por um outro, ou ele volta para casa, poupa um pouco mais, espera um pouquinho mais de tempo, volta à loja e compra aquele produto. Agora, se for um produto, quer dizer, tudo é uma questão negociável, se for um produto em que é além do recurso que ele tem, pode haver uma negociação entre o pai e o filho, em que o filho pode dar uma parte, o pai dá outra, e aquela parte que o pai deu pode descontar na mesada, então existe aí uma negociação. Nicole, você acha que os empréstimos são uma boa alternativa? Ah, depende. Tipo, é bom quando você tá precisando e não vai conseguir guardar. Só que é melhor você usar o seu mesmo. Aí você não fica devendo nada pra ninguém. Então a melhor alternativa para você é ter uma poupança? É. Se a pessoa às vezes não às vezes a pessoa não quer dar, assim, e às vezes a pessoa fica meio sem graça de pedir dinheiro. E é bom você guardar seu próprio dinheiro. Na verdade, o empréstimo acaba sendo uma saída para resolver uma situação. Mas o ideal, ao pedir o empréstimo, é avaliar se ele está dentro do seu orçamento, se você vai ter condições de pagar aquele empréstimo. Em último caso, sim, é uma saída, mas existe também uma negociação. Existe a oportunidade também da pessoa recorrer a quem ela está devendo e negociar frente àquele recurso, frente àquele orçamento que ele tem, de forma que não venha comprometê-lo. Marcos, por qual motivo você pede dinheiro emprestado? Eu empresto dinheiro porque eu esqueço meu próprio dinheiro para comprar o lanche da escola. Maria, você já levou calote? Não. Sempre quando eu empresto pro meu pai, ele sempre me devolve. Então eu nunca levei. Você acha que fazer empréstimos é um início para ser uma pessoa endividada no futuro? Para algumas pessoas sim, porque muitas elas têm, vamos dizer, um coração bom e não, vamos dizer, elas emprestam e devolvem o que elas pegaram emprestado. Então, para muitas pessoas não. Os jovens vão levar para a vida aquilo que eles aprenderam em casa. Se eles tiveram uma educação financeira saudável, eles serão jovens investidores preocupados com o futuro e com certeza colherão frutos com alegria. Agora, se não tiveram essa oportunidade, com certeza também serão jovens que terão uma vida desorganizada, terão uma má qualidade de vida e terão seu futuro comprometido. E você, Nicole, você acha que as pessoas que fazem empréstimos no futuro vão ser pessoas endividadas? Pode ser, porque às vezes se a pessoa costuma pegar as coisas emprestado, ela sempre vai ficar pedindo emprestado e vai acabar uma hora se endividando. Aquele que pega dinheiro emprestado é escravo daquele que emprestou. E com certeza, quando nós pedimos um empréstimo, nós já estamos numa situação desfavorável. Isso vai trazer uma intranquilidade, não vai trazer paz, o jovem não vai ter condições de estudar, aquele que trabalha fora também não vai ter uma vida produtiva. Então, o empréstimo é em último caso, então é necessário que ele reveja o seu padrão de vida e viva dentro daquilo que ele pode viver. Hoje eu descobri que o primeiro passo para se ter uma dívida é fazendo empréstimos. Por isso, é bem melhor termos nossas coisas para não precisar emprestar de ninguém. Afinal, isso é da minha conta. E dando continuidade então à nossa conversa, eu quero dizer que recentemente nós aqui tivemos acesso a uma reportagem muito interessante em um site de notícias espanhol sobre o endividamento. O jornal, na verdade, fez uma enquete com os internautas para saber o que eles acham sobre assumir certas dívidas. Afinal, vem a pergunta: será que vale a pena se envolver em algum tipo de dívida?
O site separou algumas respostas que os internautas deram sobre o endividamento e vamos compartilhar algumas delas com vocês. Uma das pessoas que respondeu à enquete disse que o mais importante é avaliar o tipo de dívida que a pessoa pretende contrair. Ele destacou que existem apenas duas situações principais. Uma delas é quando alguém se endivida por consumir em excesso. Esse tipo de dívida deve ser evitado de todas as maneiras, porque o desejo de consumo é insaciável e, agindo dessa forma, ele será sempre alimentado. É quase um caminho sem volta. A outra situação destacada por essa pessoa, ela, na verdade, está ressaltando o que ela chama de dívida de investimento. Isso significa, segundo ele, que dependendo das suas condições financeiras e de seus objetivos, a decisão de pedir o empréstimo pode ser boa, desde que a pessoa tenha certeza de que poderá pagá-lo em dia. Na verdade, tem muita gente que pensa que só existe uma forma de realizar seus planos, seus sonhos, que é assumindo uma dívida, fazendo um empréstimo. Infelizmente, amigos, esta é uma conclusão errada, equivocada. Pode até ser que o empréstimo lhe dê acesso a algum produto ou serviço que lhe satisfaça por um momento. Por exemplo, fazer uma viagem ao exterior. Mas na prática, o que está acontecendo? Esta sua viagem saiu mais cara do que poderia, isso mesmo. O acesso ao empréstimo, que vem com os juros, faz com que você gaste mais e, dessa forma, reduza sua renda. E, com isso, outros bens, serviços e até mesmo uma outra viagem não seja realizada. Primeiro, você deve ficar alerta que está cada dia mais fácil obter o empréstimo. Alguns bancos e agências têm facilitado muito o acesso ao crédito e as possibilidades de comprar e realizar tudo o que queremos. Isto pode, em algum momento, atrapalhar a nossa razão. Desse jeito, não é difícil cair na armadilha de fazer um mau negócio. E para que você possa tomar a melhor decisão e assim se proteger de eventuais problemas financeiros, você precisa ter uma boa base de informações. É esse tipo de conhecimento que queremos transmitir a você agora. Muitos se complicam com as finanças justamente por não escolherem a melhor opção. A verdade é que existem diversos tipos de empréstimos e cada um deles tem as suas peculiaridades. Vamos falar agora um pouco sobre os mais comuns, começando pelo conhecido empréstimo pessoal. Este é o mais simples, o mais rápido e pode ser feito por qualquer pessoa, autônomos, profissionais liberais, assalariados. E se você optar por essa espécie de crédito, precisará procurar instituições financeiras idôneas e com credibilidade no mercado. É importante que você pesquise para saber qual delas oferece as melhores taxas de juros e prazos de pagamento. Lembre-se de checar também se os números de parcelas são fixas ou reajustáveis e quais são as taxas administrativas que mais se adequam à sua necessidade. O nosso conselho para quem busca esse tipo de empréstimo é que faça uma simulação antes de fechar o contrato e verifique se cabe dentro do seu orçamento. A taxa média de juros para empréstimo pessoal variou bastante nos últimos anos. Atualmente, acreditamos que ela esteja em torno aí de 5%, 5,5% ao mês. Se o consumidor conseguir acessar linhas específicas para usar o crédito pessoal, como a de antecipação do 13º, salário e da restituição de imposto de renda, por exemplo, a taxa de juros cobrada nessa modalidade de empréstimo ela pode diminuir. Agora, uma outra opção de crédito é o chamado empréstimo consignado ou crédito consignado, que é um financiamento no qual o valor das parcelas mensais é descontado diretamente na folha de pagamento. Ou seja, quando você recebe o seu salário, a parcela já vem descontada. Ele é concedido para servidores públicos, para militares, aposentados e pensionistas, porque as suas rendas costumam ser fixas. No entanto, o crédito consignado também pode ser concedido a funcionários de empresas privadas, caso a instituição financeira
tenha firmado um convênio com a empresa do trabalhador, com uma entidade sindical. No caso do consignado, o empregador ou a Previdência Social deve fazer o controle deste empréstimo. O limite é de até 30% do salário ou benefício. As taxas de juros desse tipo de crédito é menor do que o crédito pessoal, pouco mais de 2% ao mês. Além disso, o empréstimo consignado pode ser uma boa opção para quem está com dívidas em alguma linha de crédito mais cara. O consumidor pode pedir o consignado e quitar a dívida antiga à vista, substituindo uma pela outra e pagando assim juros mais baixos. Uma outra opção de empréstimo que o mercado oferece é o cheque especial. Nessa modalidade, o banco em que o cliente possui conta corrente disponibiliza um crédito pré-aprovado de acordo com o perfil do correntista e que pode ser usado em qualquer momento. O cheque especial é realmente mais fácil, porque não é necessário pedir dinheiro emprestado em caso de necessidade. Mas esse crédito possui a desvantagem de taxas de juros altas, até abusivas. Atualmente, elas estão em torno de 9% ao mês. Outro problema para quem opta pelo cheque especial é achar que esse dinheiro faz parte de sua renda, já que trata de um crédito pré-aprovado. Por isso, pense 2 vezes antes de usá-lo. Além desses, tem também o crédito rotativo, que é aquele do cartão de crédito, quando se paga apenas o valor mínimo da fatura. O grande problema são as enormes taxas e encargos cobrados pelos bancos para quem usa o crédito rotativo. O nosso conselho é que você nunca utilize essa linha de crédito. E mesmo em caso de extrema urgência, pense 2 vezes. Devido à sua praticidade de contratação, é preciso tomar muito cuidado para não se acostumar e se tornar um refém com essa modalidade de empréstimo fácil. As taxas de juros de cheque especial e cartão de crédito são as mais altas do mercado. E sabe por quê? Pela conveniência, já que estão pré-aprovadas. Quanto mais fácil, mais caro. Afirmamos que usar linhas de crédito pode significar um suicídio financeiro quando você usa a do cheque especial e a do cartão de crédito. Outra espécie de crédito é o empréstimo com penhor. Nesse caso, a pessoa entrega um bem a uma instituição financeira para se livrar das análises de cadastro de crédito, de avalista e evitar também pesquisas em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. É uma forma de conseguir acesso rápido ao dinheiro, mas é importante ficar de olho nos custos do penhor e os prazos para o resgate do bem que foi penhorado. Há muitos casos de pessoas que não conseguem honrar com o compromisso financeiro e acabam perdendo bens valiosos que foram adquiridos com sacrifício. Existe ainda um outro tipo de empréstimo chamado FIES. Esse é destinado ao uso específico na área de educação. O FIES serve para estudantes que querem entrar em uma universidade particular e não têm dinheiro para pagar as mensalidades. Assim, a instituição financeira arca com os custos durante o curso e a pessoa que contratou o crédito começa a pagar as parcelas somente depois de terminar a faculdade. Esse empréstimo possui baixas taxas de juros e eu posso afirmar que é sim uma boa opção para quem tem o objetivo de cursar o ensino superior. Bem, agora que você já sabe quais são os tipos de empréstimos disponíveis, vamos fazer um pequeno exercício. Imaginemos que você precise comprar com urgência um bem de consumo, como uma geladeira ou um fogão, por exemplo. Quais dessas opções de crédito você acha melhor? Será que é o consignado? Será que é o crédito pessoal? Você que assiste o Saldo Extra regularmente, sabe que o nosso conselho para essa situação é não fazer empréstimo, em sim juntar o dinheiro por alguns meses e pagar à vista. Mas repetimos, caso você tenha uma real urgência e não possa esperar, analise as opções. É possível também que te ofereça um crediário diretamente na loja, mas pode ser que fazer o empréstimo no banco e pagar o produto à vista seja mais vantajoso. Meu amigo e minha amiga, para qualquer circunstância financeira, o discernimento é sempre o segredo do sucesso. Esteja em dia com seu planejamento,
Pesquise todas as opções que puder e só depois tome sua decisão. Você pode ter até a impressão de que tudo que envolve dinheiro dá trabalho. Realmente, no mundo em que vivemos, levar uma vida confortável de poucas privações tem um custo. Mas o esforço pessoal é o caminho mais acertado para uma vida plena. E não se esqueça de buscar os conselhos de Deus revelados em sua palavra. E é exatamente por isto que eu quero terminar o programa de hoje lendo mais um texto da Bíblia para você. Talvez você pense assim: o difícil é ter disciplina, o difícil é ter domínio próprio para não se endividar. Existe um caminho para você obter a disciplina? Existe um caminho para você conseguir o domínio próprio, dominar as suas emoções, as suas paixões, o impulso? Existe sim, meu amigo e minha amiga. Eu quero ler na Palavra de Deus aonde você pode encontrar este caminho. Eu quero ler o texto que encontramos no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez você conheça todos os nossos conselhos, afinal de contas, você está sempre aqui na Novo Tempo, você está sempre nos acompanhando. Mas talvez o que falta na sua vida é força para colocar esses conselhos em prática e ter o domínio próprio. Por isso fica o nosso conselho: ore ao Senhor e peça pelo Espírito Santo. Ele vai lhe dar capacidade, Ele vai lhe dar domínio próprio para que você tenha uma vida equilibrada, para que você tome as decisões corretas e você possa governar as suas paixões e não ser governado por ela. E não apenas faça isso você pessoalmente, mas convide a sua família para estar com você. O nosso convite para o nosso próximo encontro na próxima semana, aqui no seu programa Saldo Extra. Até lá!